Boa noite, gente. Oi, Desiê, tudo bem? Olha, hoje a gente está realizando a nossa última live e de uma maneira muito especial, porque depois da gente ouvir gente muito boa, aprendermos muito com palestrantes ilustres, hoje a nossa intenção foi de escutar a própria Rede Cruzada. A gente vai fazer uma grande celebração e contar para vocês o que a gente fez esse ano para cumprir o nosso propósito, que é educar para transformar vidas. E não teve tempo ruim, não teve isolamento social, não teve restrição que impedisse a gente de seguir em frente, de transformar, mesmo de forma virtual, espaços de aprendizagem, de crescimento, de troca. E se tem um grande aprendizado que todos nós tivemos esse ano, né? E principalmente quem lida com a educação infantil, a aprendizagem, ela definitivamente não se dá só, né, seguindo currículos e projetos pedagógicos de base cognitiva, mas também e principalmente levar em consideração o coração, levar em consideração o corpo, levar em consideração as relações, porque já diria Paulo Freire e outras pessoas sensíveis, né, para o mundo da educação, o aprendizado ele acontece na troca, né, ele acontece na relação. Sem a relação fica como um acúmulo de conhecimentos. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Eu tenho muito orgulho de estar convidando, né? E aliás, eu já antecipo para vocês que vai ser um pouco desafiador, porque é a primeira vez que eu vou receber mais de uma pessoa, e aí a gente vai fazer algumas trocas, né? Uma colega vai falar um pouco, e aí ela vai sair, eu vou convidar uma outra, para a gente ter aí uma riqueza e uma visão da potência que foi e que tem sido o nosso trabalho esse ano particularmente, que com certeza vai dar frutos a partir do ano que vem. Ok? Então, boa noite para todo mundo. Espero que vocês curtam bastante as histórias que a gente vai contar e principalmente, né, os conteúdos que a gente vai compartilhar. Mas eu não posso começar sem dar dois contextos, né? O primeiro é que nada acontece por acaso, né? A Rede Cruzada fez agora em 2020 100 anos de existência, né? Com tudo o que isso significa em termos de capacidade de se reinventar, em termos de solidez, de adaptabilidade. Nós começamos, né, há 100 anos atrás com uma cruzada contra a tuberculose, e aí vem uma outra irônica coincidência. Começamos com uma pandemia, a tuberculose foi erradicada, ou supostamente erradicada, há uns 30, 40 anos atrás, e aí o trabalho original da cruzada contra a tuberculose deixou de ter sentido, e foi quando houve uma reorientação para o mundo da educação. E nesses últimos 30, 35 anos tem sido aí o norte, né, a visão da Rede Cruzada. Num primeiro momento, nos primeiros anos, a gente teve um viés assistencialista, com menores de rua, por isso se chamava Cruzada do Menor, mas logo, logo os principais investidores, e aqui eu não posso deixar de mencionar, né, e agradecer a família Carvalho, sinalizaram que não adiantava só, né, abrigar as crianças, porque era quase que enxugar gelo, e aí houve todo um investimento em educação infantil e também apoio à qualificação de adolescentes, de jovens para o mercado de trabalho. Isso lá há 25, 30 anos atrás. Hoje, gente, para dar um resumão para vocês, né, nós somos 4 creches que atendem 550 crianças. Temos também cerca de 300 crianças e jovens num trabalho de contraturno
através dos esportes, mas além dos esportes, a gente oferece EJA com um grande parceiro que é a Fundação Roberto Marinho, a gente oferece uma série de cursos de capacitação com o Sistema S e outras atividades. E inauguramos, mesmo com a pandemia esse ano, um trabalho de complementação escolar, que se a gente tiver tempo a gente vai abordar também. Né? Foi tema, inclusive, de uma das nossas lives algumas semanas atrás, com o Paulo Batista, do Instituto Alicerce. E também, em uma das nossas unidades, na Casa Emilian Lacaille, a gente tem um trabalho já de muitos anos de atendimento a idosos, num trabalho lindo, intergeracional, em que os idosos dão a sua contribuição, a sua experiência para as crianças, e as crianças agradecem com a sua vitalidade para os vovôs que eles ganharam, para os 65 vovôs que eles ganham lá na Casa Emilian Lacaille. E por fim, nós somos 150 colaboradores. Para resumir a história, no dia 16 de março, quando foi anunciado o isolamento social, as primeiras medidas de isolamento social no Rio de Janeiro, a liderança da Rede Cruzada teve que pensar o que nós iríamos fazer com essa nossa comunidade escolar composta por 1000 famílias. Né? As crianças da creche, os jovens do contraturno, os 65 idosos e os nossos 150 colaboradores. Ao frigir dos ovos, cerca de 1000 famílias. E assim a gente topou o desafio. Né? E nesse desafio teve um grupo, que é o grupo de liderança, que vai estar representado hoje pelas pessoas, né? Pelas mulheres que vocês vão escutar. Mas tem 2 pessoas que não vão estar aqui. O Léo, que é o nosso coordenador de infraestrutura. Vocês imaginam a relevância que esse cara teve quando a gente começou a aprontar algumas coisas no mundo virtual e tinha gente que sequer sabia usar um smartphone que não fosse para falar no telefone ou trocar mensagem por WhatsApp. Pessoas que tiveram dificuldades enormes de se conectar, de saber como usar um Classroom, etc, etc. Então eu queria agradecer aqui ao Léo, ao esforço inestimável que ele teve de equipar, né, capacitar essa galera toda a lidar com naturalidade, com essa novidade do mundo virtual. E a Camila Trindade. A Camila Trindade, ela é a nossa gerente administrativa e financeira. Há 2 meses atrás, ela trouxe ao mundo Joaquim, está em licença maternidade, e isso não foi motivo para ela não estar nos apoiando em como gerir os recursos que ficaram muito mais escassos. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a prefeitura já está com 3 meses de atraso nos repasses. Muitos dos nossos investidores, e a gente reconhece, né, enfrentando também dificuldades com a pandemia, reduziram seus aportes, e a gente tem se virado brilhantemente com essa redução de receita, com consequente redução de despesas para continuar a fazer o nosso trabalho. Esse é o contexto que eu queria dar para vocês. E como miséria porque bobagem, gente, eu vou ter que fazer uma confidência. A gente, semana passada, quase desistiu dessa live, porque justo a prefeitura marcou para sexta-feira e hoje as inscrições para as novas vagas nas creches. E é uma mobilização impressionante, terminou agora às 5 horas da tarde, e muitos de nós tememos que não iria dar tempo, que a gente não ia ter cabeça para fazer essa live. E aí, eu apareço com Covid na semana passada, eu tô com Covid até agora, para vocês saberem, eu cheguei do hospital 6h15 da tarde agora, tô bem, tá? Tá tudo sob controle, graças a Deus eu fui um dos privilegiados de não ter, né, um comprometimento maior. Eu tenho sim uma debilidade, a febre, aquilo tudo, mas graças a Deus o meu pulmão tá limpinho. Mas eu acho que isso é o retrato do que está rolando na vida de todos nós. Ok? Era essa introdução que eu queria fazer.
E agora a gente vai começar a contar algumas das coisas que a gente aprontou. A primeira delas é sobre o que nós fizemos com as educadoras. Por quê? A gente logo identificou o seguinte: sem o protagonismo de quem está na linha de frente, que tem os vínculos, principalmente com as crianças, o nosso trabalho fica sem sentido. Então vamos trabalhar na capacitação e principalmente no empoderamento dessas nossas educadoras, que eu já tive a oportunidade de dizer aqui, né? São todas mulheres, a maioria das comunidades, a maioria pretas, e que a gente precisa, além de agradecer, dar visibilidade e mostrar a potência que elas têm, porque a transformação da vida das crianças vai passar pela transformação da vida delas. Então, vamos lá, vamos começar com a Isis Flora, nossa gerente de capacitação. Espera aí que eu vou convidá-la. Um minutinho que eu estou procurando a Isis. Achei a Isis. Vamos ver se vai dar certo. Oi, Isis! Oi, Renato. Boa noite, todo mundo. Tudo bem? Tudo bem? Nervosa? Um pouquinho, né? Dá um frio na barriga, né? Olha, você só vai contar tudo aquilo que você fez e ajudou as pessoas a fazerem. Então é tranquilo, ó. Vamos tirar de letra. Tá bom. Então, Isis, para não perder mais tempo, né? E aí, por que a gente decidiu fazer uma jornada de aprendizagem com as educadoras, hein? Então, Renata, estou você falando, né? A Rede Cruzada, a gente foi impactado com a notícia, né? Como todo mundo, do fechamento das unidades. E a gente já tinha um trabalho sendo pensado, construído, com o Tião e com o FIA, e que mudou radicalmente. Então, a gente tem que repensar tudo. E aí, no dia 20 de março, a gente começa com a jornada virtual de aprendizagem destinada para as educadoras, né, da Rede Cruzada, como treinamento e desenvolvimento. A gente foi construindo junto com elas. Eu acho que isso foi muito bacana, sabe? A gente foi fazendo junto. E tiveram impactos, assim, que aparecem muito fortes, sabe, hoje, para a gente da Rede Cruzada, que a gente consegue visualizar. E por isso que eu tô tão feliz de vir falar para vocês, sabe? Porque eu acho que num ano tão difícil, eu acho que a gente falar coisas boas, sabe, é muito importante. Então, assim, o que eu começo falando é sobre essa integração das unidades. Então, a gente começa percebendo uma integração muito grande das 4 unidades, como o Renato falou antes, né? Nós somos, né, 4 unidades geograficamente distantes, mas o virtual aproximou, e aproximou com uma troca muito grande, de aprendizagem, de vínculo, de acolhimento. Então, essa pandemia, ela trouxe isso, sabe? A possibilidade de estar juntos de outro jeito. Um outro ponto também, Renato, que eu acho muito importante frisar, é que a gente vem de uma escola onde a educação, né, onde escrever, falar em público, é algo que a gente teme, né, que a gente tem receio, porque a gente vem de uma escola onde a gente era muito tolhido, né, onde os nossos erros gritavam e não o que a gente tinha para apresentar. E o que eu percebo é que com a jornada virtual, as pessoas começaram a se colocar, a escrever, a falar com muito mais segurança, sabe? Então, assim, se no início escrevia uma frase, isso foi aumentando e se colocando e ousando, sabe? De uma tal forma que é emocionante de ver. Isis, você está querendo dizer que essa equipe produziu conteúdo, ela não absorveu o conteúdo, é isso? É isso, ela produziu conteúdo. A gente produziu todo mundo junto, não tinha conteúdo para ser assimilado. A gente produziu junto e elas produziram muito, sabe? Então a gente hoje tem um rico material, a gente tem textos, a gente tem construções dessa equipe. E o que eu acho assim, muito interessante, Renato, de falar, porque você falou
né, somos mulheres, muitas vivem em comunidade, muitas ao redor, né? Então, são da Zona Norte, da Zona Oeste, do interior, que vieram para o Rio. E o que a gente percebe hoje são essas mulheres muito mais seguras, sabe? Expressando a sua compreensão com muito mais clareza, sem medo, sabe? E isso, assim, é de uma felicidade enorme. Uma outra coisa também que eu percebo, assim, muito forte, é que tem a ver com o que você acabou de falar, Renato, que é a produção de conhecimento, né? Você falou no início que a gente produz, né, aprendizagem, a gente produz conhecimento com a troca. Sem troca não tem conhecimento. Eu posso estudar, mas se eu não troco, eu não vou crescer, não vou adquirir conhecimento. E essa troca começou a acontecer de uma forma assim que ficou, assim, não foi incontrolável, mas foi, sabe? E aí o foco da gente era olhar a prática e da prática pensar a teoria e não o contrário. Então não chegou a teoria para elas estudarem. A gente viu a prática e da prática foi, sabe, pensar a teoria, pensar sobre a brincadeira, pensar sobre a criança, sobre a infância. Então a gente começou lá em março, dia 20 de março, e hoje a gente está aqui, ó, com 10 meses de jornada, realmente com muito aprendizado, sabe? E um ponto, Renata, assim, que para mim foi uma conquista assim, para a instituição, que foi essa integração e esse fortalecimento dos diferentes setores. Porque a Rede Cruzada, né, ela quer o quê? Ela quer uma aprendizagem integral, ela quer uma educação integral, ela quer olhar o sujeito de forma integral. Mas, para isso, a gente precisa ter integração dos setores, a gente precisa ter esses setores fortalecidos, né, integrados. Então, hoje eu olho e vejo o setor de enfermagem, serviço social, o setor pedagógico, muito integrado, não só na unidade, como em toda a instituição. Então, eu vejo esses setores hoje em rede, sabe? Trabalhando junto. Então, assim, esses impactos foram muito grandes para a Rede Cruzada e para a vida delas, né? Sensacional, porque eu posso testemunhar, né? Eu ficava muitas vezes numa curiosidade enorme, mas não queria me meter, né? Justamente porque eu me sentia como uma pessoa que estava interferindo num processo que era delas, deixar seguir o fluxo. Mas eu percebi exatamente esse conceito da rede começando a funcionar de uma maneira muito mais intensa. E, Isis, eu tenho que confessar uma coisa para você. Uma série de personagens da Rede Cruzada que eu praticamente só conhecia, né, na lista de colaboradores, eu passei a perceber, a entender, a valorizar e a agradecer. Eu acho que o trabalho das assistentes sociais, junto à campanha, né, que a gente teve para matar a fome das pessoas, que a gente, não sei se vocês sabem, 30% das nossas famílias passaram por insegurança alimentar. E se não é essa capilaridade que essas mulheres maravilhosas têm de chegar nas famílias, a gente não saberia quem realmente estava precisando. E aí a gente conseguiu identificar e por 5 meses a gente atendeu essas famílias que pelo menos conseguiram cuidar do que é essencial, né? Quem tem fome tem pressa. E a gente pode dizer que a gente deu essa colaboração na comunidade, né? O trabalho da equipe de saúde, que eu praticamente não conhecia ninguém, e hoje eu vejo elas produzindo vídeos sobre protocolos sanitários, sobre saúde mental. E antigamente eu as percebia como pessoas que atendiam lá na salinha de enfermagem, né? Então, antes de qualquer coisa, eu quero te dar os parabéns, Isis. É uma pena que a gente não pode falar mais, explorar mais tudo o que tem acontecido na jornada virtual de aprendizagem, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta. Eu já li aqui algumas manifestações de algumas educadoras, mas você tem como resumir o que elas têm dito para você, do que essa jornada tem significado para elas? Renato, primeiro que eu tô mega emocionada, tenho que me controlar aqui também. Mas assim, o que elas falam, o que, né, eu percebo
Primeiro que elas viram um crescimento ímpar na jornada, né? Essa possibilidade de desenvolvimento num ano tão difícil, elas poderem focar numa coisa tão construtiva para elas, sabe? E também elas falam muito sobre essa questão de escrever, né? Delas se verem como potência para escrita, capazes de escrever, capazes de produzir conhecimento. Não que antes não fossem, não que antes não soubessem, mas estava lá dormindo, assim, sabe, quietinho lá no coração, apagadinho. E aí, de repente, começou a florir, começou a aparecer. Então, hoje eu vejo essas mulheres maravilhosas falando sem medo, na presença de todo mundo, sabe? Na presença de quem estiver presente no webinário, sobre tudo que a gente está aprendendo. Então, assim, elas falam muito sobre isso. Falam muito também dessa segurança, elas trazem isso, que elas se sentem mais seguras hoje para falar. Se percebem com autonomia no trabalho com as crianças. Então, não é que antes elas não tivessem autonomia, mas hoje elas entendem que elas têm autonomia e elas entendem o papel delas nessa educação. Então, assim, eu estou ali para pensar junto, para refletir, para trazer conhecimento. Então, assim, hoje elas olham e falam sobre isso. Uma coisa também muito marcante que eu escutei delas é o olhar pedagógico com outras lentes, com outros olhos. Foi olhar o pedagógico da instituição, sabe, das unidades e da rede como um todo, olhar com outros olhares, com outras lentes, com outros olhos e refletir sobre aquilo de forma coletiva. Refletir em cima da prática, refletir de uma forma mais abrangente. Fantástico. Isso, Renato. Maravilhoso. Pena que eu vou ter que te cortar. Olha só, eu aprendi que é você que vai ter que sair, tá? E aí eu vou convidar a minha próxima convidada, que é a Tânia Isidoro. Tchau. Obrigado, parabéns. Vou procurar agora a Tânia. Vamos ver onde ela está, porque nós somos muitos participantes, o que me deixa orgulhoso. Tânia Isidoro. Só que a Tânia Isidoro está dizendo aqui que ela deve atualizar o aplicativo para participar. Ai, meu Deus do céu. Então, enquanto a Tânia Isidoro procura como atualizar o seu aplicativo para participar, eu vou convidar a Márcia. Márcia! Olha, tem um depoimento lindo aqui, se eu não me engano, da Michele. Isis desenvolveu um trabalho ao longo desse ano que propiciou... Oi! Olá, Renato, tudo bom? Tudo! Bem, novamente, né, essa live está sendo igual à pandemia, né, Márcia? A gente combinou um negócio todo bonitinho e já tivemos problemas de conexão com a Patrícia, a Tânia está com o aplicativo defasado, mas a gente vai dar o nosso jeito. Como Sim, sempre demos, não é, Márcia? com certeza. Bom, gente, Renato vai falar um pouquinho sobre o meu tema. Quer que eu fale? Você quer Olha, falar? eu só quero introduzir você, né? Você não vai ficar aborrecida, mas a Márcia é a nossa decana. Ela é a pessoa que está conosco na liderança da Rede Cruzada há mais tempo, fazendo um trabalho que eu não consigo qualificar, né? Não tenho adjetivos mais fantásticos para o trabalho que ela vem fazendo há mais de 20 anos na Casa Emilian Lacaille, com as crianças e com os idosos, e que eu toda semana recebo um feedback, né? Ou uma declaração, ou uma gratidão, seja de uma família de crianças, seja de uma família dos idosos, sobre essa magia que acontece na Casa Emilian Lacaille do trabalho intergeracional. E aí, o que eu combinei com a Márcia da gente conversar? É que lá para meados de agosto, a gente começou a identificar algumas questões muito preocupantes na saúde integral
dos nossos beneficiários, sejam crianças, adolescentes e idosos. E nós, com muita coragem e muita responsabilidade, tomamos a decisão de retornar com algumas atividades. Especialmente, acreditem se quiser, e a Márcia vai explicar, o trabalho com os idosos, que é um grupo de risco, isso foi logo na primeira semana de setembro, e também o trabalho com os jovens e crianças nos esportes. E aí, Márcia, por que a gente fez essa loucura? Renato, então, na verdade, assim, a pandemia ela trouxe uma vivência de uma situação muito desconhecida para a gente, né? Sem precedentes. Mudou tudo abruptamente, temos que fechar, os hábitos da população mudou, os nossos planos, nossa rotina, né? Mudou tudo. E aí, a Rede Cruzada, quando houve o distanciamento, nós começamos a fazer algumas atividades que a Patrícia vai colocar um pouquinho a Tânia, com as crianças, com as famílias atendidas, mas com os idosos, com os jovens, existia todo um trabalho do serviço social, existia todo um trabalho da enfermagem, contato diário, mas a gente começou a observar que alguns estudos, foram realizados durante a quarentena, né? Eles evidenciaram um aumento muito grande de sintomas de estresse, de ansiedade, de depressão, irritabilidade, raiva, medo, vários desse tipo, né? E aí, o que isso aconteceu? A gente começou a pensar assim, como é que nós, da Rede Cruzada, né, podemos contribuir para a saúde mental dos jovens e dos idosos que nós atendemos, né? Quer dizer, isso pode me impedir o quê? Porque a solidão veio com esse isolamento, né? Veio a depressão, a ansiedade, o sobrepeso para todos nós, né? E tudo isso mexeu muito, foi um impacto muito grande na vida dos nossos idosos e dos nossos jovens. E aí, como resposta, quando a gente pensou, né, desse retorno, a gente queria ouvir os jovens, os idosos, as famílias. Então, a gente bolou um questionário, umas perguntas através do Google Form, enviamos para as famílias. E qual foi a nossa surpresa? Que um retorno foi assim, ficamos desse jeito, né, quando a gente recebeu. Realmente, nós mandamos para os jovens, foram acho que 280 e poucas famílias, 280 famílias nós encaminhamos, e 54% disse que voltaram. Então, assim, a gente ficou abismado. E com os idosos, nós mandamos 51 famílias, e 41% idosos, que era o grupo de risco, fica em casa, fica trancado, não saia, que voltariam. Então, assim, isso foi para a gente impactante, né? E nos deu também um respaldo muito grande, porque as famílias estavam junto conosco. Primeiro, no trabalho da Rede Cruzada. Isso para a gente foi muito gratificante, né, Renata? Assim, a gente ficou muito feliz. E depois, porque a gente tinha todo um protocolo sanitário que a gente construiu, as enfermeiras brilhantemente fizeram isso, né? Toda a equipe se juntou, buscou em todos os países o que estava acontecendo, como era o protocolo. A gente muniu a equipe de enfermagem com muito material, elas brilhantemente sentaram, montaram um protocolo que, eu sei que eu sou suspeita porque eu sou da Rede Cruzada, mas que eu vejo em outros locais e não está próximo disso. E aí, quando a gente apresentou isso para as famílias, elas falaram assim, para tudo, é isso, se nós já tínhamos uma confiança enorme, mais do que nunca vocês estão respaldados para que a gente possa voltar. E isso foi, assim, lindo de ver. E assim, como a gente viu os idosos, como a gente viu esses jovens chegarem, gente, como eles saíram quando eles voltaram, realmente é isso, para baixo, triste, o medo, a insegurança foi muito grande. Então, a gente pensou assim, com os idosos, no primeiro momento, um horário bem menor, bem mais curto, de 9 a meio-dia, fazendo 2 atividades para que a saúde mental, né, fosse trabalhada, uma coisa bem menor. Lógico que isso era importante, mas o carinho que eles trocavam entre eles com a equipe, eu acho que isso foi fundamental para recarregar a bateria desses idosos, né? E aí a gente fez uma avaliação, no segundo mês a gente decidiu fazer 2 grupos, um grupo segunda e quarta e outro terça e quinta, para que eles pudessem ter acesso a todas as atividades, como teatro, música, capoeira, yoga, e assim foi feito, né, com os idosos. Já com os jovens, a gente pensou em fazer uma atividade à tarde, porque o jovem funciona mais à tarde, né? Acordar e ir participar. Então, estava funcionando de 1 até as 7. Então, o vôlei voltou, voltou o futebol, voltou a capoeira, voltou o judô. Então, assim,
como as meninas colocavam, a alegria. Primeiro a gente sentia aquela alegria no ambiente de novo, né, gente? Porque para a gente estava indo pontualmente nas unidades, ver aquele silêncio, gente, era doído demais. A gente sabe que era muito importante naquele momento, mas como doía. E quando encheu de vida de novo, sabe assim, sentir vida no ar, com os jovens, com os idosos, cantando. Eu mandava vídeo para algumas pessoas, para a equipe, nossa, sabe, foi uma coisa assim muito gostosa para nós e para eles principalmente, né? A gente tem diversos relatos de famílias dos jovens e dos idosos, como se mudou depois que os jovens e idosos vieram para a atividade, né? Os relatos falam assim, que o retorno foi fundamental para a retomada do equilíbrio desses jovens e Exato. desses, né? Então, assim, ouvir, ler quando mandavam para o WhatsApp, esses relatos davam a gente a certeza que mesmo a gente com todos os cuidados, né, com medo, que é uma coisa muito nova para todos nós, a gente foi uma decisão. É claro, né, que a gente combinou com as famílias desde o início que isso nós seguir o protocolo, né, a risco o tempo todo, mas qualquer fato novo que pudesse colocar em risco os jovens e idosos, nós iríamos recuar. Né? Não é nem um passo atrás, é recuar e dar uma parada. Isso muito claro, porque também é novo para a gente, né? A gente também está experimentando tudo. Isso aconteceu, né? No Plantando Amanhã, na semana passada, nós temos 2 jovens positivos para a Covid-19. É claro Depois que de quanto tempo, Márcia, que a gente voltou, que isso aconteceu? setembro, outubro, novembro, no iniciozinho de dezembro, foram Mais de feitas essas 3 2 meses já da volta. 3 meses. E também com essa, não só o protocolo está acontecendo, mas assim, existe um novo momento na cidade que está propiciando tudo isso, né? Infelizmente. De 146 jovens que voltaram, 2 jovens testaram, e aí a gente conversou com as famílias e chegamos a um acordo, todo mundo, que seria melhor estar parando a atividade nesse momento, para que todo mundo se resguardasse. E aí, voltando em 2021, se Deus quiser, nós vamos retomar nossas atividades. Então, no momento, o plantão parou, mas durante 3 meses, eu acho que isso foi de fundamental importância para o equilíbrio desses jovens, sabe? Assim, Fantástico, Márcia. Eu queria destacar 2 coisas aqui, né, nessa sua fala. Primeiro, eu também tenho um orgulho enorme, né, do protocolo que foi desenvolvido pela Rede Cruzada, porque, primeiro, não foi uma cópia, né, do que já existia. Dentro dessa jornada, né, essas mulheres aprenderam o que era, né, os cuidados sanitários, etc., etc., para criar um que tinha a cara da Rede Cruzada, dentro das características da Rede Cruzada. Mas o que eu acho mais lindo é que não foi um protocolo, né? Foram protocolos. Ao mesmo tempo que a gente desenvolveu um protocolo sanitário, a gente desenvolveu um protocolo de acolhimento das pessoas, um protocolo socioemocional, um protocolo de lidar com os traumas, com os medos, com os fantasmas que todos nós tivemos nessa pandemia. Ou seja, não era meramente receber as pessoas, passar álcool gel, né, e guardar distanciamento. E um terceiro aspecto, né, sempre considerar que não importa se é para o idoso, para o jovem no esporte, para a criança na creche, tudo é um espaço de aprendizagem. Então, a gente tem que ter uma preocupação pedagógica. Que lição que a gente tira disso tudo que a gente está vivendo? Vamos fazer troca, vamos conversar. E isso tudo aconteceu com maestria, né? Sim, e acho que é legal ressaltar que o grupo de idosos, que é um grupo assim, de alto risco, não tivemos nenhum caso de Covid durante o nosso retorno, então os idosos estão direitinho, mas diante dessa retomada, desse nova onda ou não, que a gente não sabe, a gente ficou muito preocupado. Então, nós fizemos uma reunião com as famílias e aí decidimos antecipar um pouquinho o nosso encerramento de 2020. Fizemos o que tínhamos que fazer, né? Essa semana estamos encerrando com os idosos, e foi uma unanimidade com as famílias. Era melhor resguardar, Fantástico. né? Então, a gente está parando essa semana com os idosos, mas assim, eles estão outros, né? Sabe aquele antes e depois? É Aham. mais ou menos como eles chegaram, Você como me eles mandou alguns spoilers, eu pude ver. Ei, cara, e o relato das famílias você viu, assim como a Camila também recebe lá no Plantando vários relatos, isso é que dava assim, um ânimo para a gente continuar fazendo o que a gente estava fazendo e com alegria, com amor, com o coração. Eu tenho Márcia, isso em eu tô 2020. arrasado que eu vou ter que fazer esse papel do cara desagradável, trocando
As Sem pessoas. Mas eu acho que só é Olha, legal para as pessoas essa coisa da retomada em 2021, que deu muito certo em 2020, então assim, temos aí muita muita esperança em lição 2021, aprendida, né, Márcia? muitas lições. 2021 está chegando já, está logo ali, tá batendo na Olha, porta. obrigado, parabéns pela excelência do seu trabalho lá na Obrigada. Lacai. Obrigada, Cruzada, pela oportunidade que sempre me dá. A minha e toda a equipe da Lacai. Tá bom? Beijo. Beijo, Ó, tchau, tchau. você sai para eu chamar outra pessoa. Sim. Gente, só para saber, Patrícia já está na área? Alguém pode me dar um sinal? Porque aí eu chamo ou a Patrícia ou a Tânia. Acho que eu vou chamar a Tânia mesmo. Então, peraí, me deem um segundinho. Tânia. Gente, tem muita gente aqui. Meu Deus. Tânia. 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 Tânia, já te chamei. Ih, a Patrícia já entrou. Agora, Patrícia, você ficou por último. Oi, Oi, Tânia. Tato. Tudo bem? Tudo. Olha, para quem não conhece, a Tânia, ela, além de ser a nossa coordenadora da unidade, que é a única unidade que não é no Rio de Janeiro, né? Que é o Centro de Educação Infantil da CHU, tá? Em São José do Vale do Rio Preto, um trabalho lindo que acontece lá, liderado por ela. Além disso, ela é a nossa única pessoa com uma formação em psicologia e ela sempre traz uma leitura para nós nas reflexões que a gente faz sobre todos os desafios que a gente tem enfrentado, uma perspectiva humanizada, uma perspectiva de sempre pensar um pouco além dos eventos, né? A gente procurar ver o que acontece por trás dos eventos, das motivações das pessoas. E eu agradeço muito, Tânia, por esse tipo de contribuição que você dá para a gente. E aí, em falar nisso, o tema que eu vou conversar com a Tânia é que a gente sabe que esse trabalho todo só faz sentido se a gente tiver o acolhimento também das famílias. Ninguém transforma uma criança sem buscar entender e ajudar quem está no contexto de vida dessa criança, que são os pais. Se não tem uma efetiva parceria, alinhamento entre a escola e a família, o risco desse trabalho não ser sustentável é muito grande. E eu tenho orgulho de dizer que a Rede Cruzada tem esse vínculo com as famílias e não por acaso a gente tomou a decisão de fazer uma iniciativa chamada Famílias em Foco. O que é isso, Tânia? O que a gente aprontou com as famílias? Obrigada, Renato, pelas palavras. Não me deixa emocionada, senão eu começo a chorar, né? E o Famílias em Foco foi, assim, um projeto que nós pensamos, né? No sentido de proporcionar todas as nossas famílias a ter um espaço onde elas pudessem compartilhar todas as vivências e os desafios que a pandemia trouxe. Então, foi um projeto desafiador para a gente, mas, ao mesmo tempo, foi de uma importância única para o nosso trabalho, junto com tudo que nós estávamos desenvolvendo. Eu me arrepio quando falo de Famílias em Foco, porque foi assim uma troca de experiências entre as pessoas, né, que participaram, entre os pais, os responsáveis, no sentido assim, eles conseguiram falar, olha, eu conheci meu filho, eu não tinha essa vivência, porque o meu filho passava o dia inteiro na creche, e quando chegava, eu chegava do trabalho. Isso foi muito emocionante.
quando alguns responsáveis colocam a irritabilidade, né, de estar convivendo com essa criança, com esse jovem, o dia inteiro, nesse contexto da pandemia, que mexeu muito com a saúde mental de todo mundo. Então, foram experiências muito significativas que eles trouxeram, e o mais importante, eles perceberem que não era só eles que estavam vivendo aquela situação, essa troca fez toda a diferença. E esse é o contexto do Famílias em Foco. E aí, esse trabalho começou com um primeiro ciclo, com rodas de conversa uma vez por semana, e esse primeiro ciclo foi o detonador para o segundo ciclo, o ciclo subsequente. E claro que para esse primeiro ciclo nós levamos um tema, né? Crianças e jovens em casa, como tem sido a sua experiência durante a pandemia? E aí surgiram todas essas questões que foram muito significativas, e também um outro aspecto, as famílias tiveram um conhecimento entre elas, né? Conversaram entre elas e começaram a se conhecer mais dentro de cada unidade, né? Seja do maternal 1 para o maternal 2, porque às vezes eles não têm tanto esse contato. E os depoimentos deles, quando a gente fez a avaliação, foi surpreendente, no sentido assim, olha, para mim foi muito significativo, porque eu tive uma outra visão, eu comecei a perceber várias coisas que eu não estava percebendo com a fala daquela pessoa, e assim foi feito, né? Nós tivemos uma adesão muito grande, sabe, Renato? 300 pessoas se inscreveram nesse projeto e 266 pessoas participaram. E isso para a gente foi muito significativo também. E claro que a cada ciclo eles faziam avaliação do nível de satisfação. E 97% das famílias aprovaram o projeto e pediram que esse projeto não pode parar mais. Então, isso, para a Rede Cruzada, é um índice, né, muito importante, mesmo porque as nossas unidades já trabalham muito com essa parceria, né? Nós já fazemos isso, e o Famílias em Foco só veio agregar mais valor para o que a gente faz. Você trouxe um negócio fantástico que, vê se é uma fantasia minha ou aconteceu isso mesmo. No que abriu-se essa roda de conversa, esse compartilhamento, não só de coisas boas, mas principalmente, né, dos fantasmas, dos medos, das iras, né, dos nossos dragões, eu percebo na tua fala que as famílias puderam se vulnerabilizar e, consequentemente, ver assim, eu não estou sozinho nessa roubada, né? Com certeza, Renato. Foi tão emocionante. Nós temos relatos de pessoas que, durante o projeto, né, falaram assim, olha, você entrou no projeto de um jeito, eu estou te percebendo de outro jeito. Então, a Márcia tem esse relato da casa dela, né? Eu tenho esses relatos, e a Patrícia, outros tantos, que não dá para a gente falar de tudo aqui. E foi muito emocionante, porque o nosso papel ali era ser mediador, não levar nada pronto para eles. Então, eles foram construindo, a gente estava ali mediando aquela conversa, e foi assim, eu acho que para nós também fez toda a diferença, porque muitas vezes nós também estamos exercitando essa questão de ser mediador. Nossa! Né? E isso foi fantástico também. Esse projeto trouxe para a gente. Nossa, que lindo! Porque, Tânia, a gente reconhecer que quando a gente fala em desenvolvimento, a gente não está falando em colocar coisa nas pessoas, né?
É tirar Sim, sim, delas o que elas não sabem que sabem, né? E mais, elas exatamente, podem compartilhar com as outras e perceber que o aprendizado está ali, né? É o saber exatamente. que alguém só precisa dizer assim, ei, tá aí já, né? Ó, vou mediar, E o vou segundo, facilitar isso. e o segundo ciclo trouxe muito forte isso para a gente, porque eles começaram a falar de autocuidado, né, de equilíbrio, de saúde mental, e mostrar o que eles descobrir, não descobrir, mas mostrar o que eles poderiam fazer. Tânia, eu estou com uma pergunta aqui muito curiosa. Tinha homem nesses grupos? Tinha Uh! homens, tinham A gente ainda tem responsáveis, salvação. com certeza. E tem um relato de um responsável dizendo o quanto foi importante para ele participar do projeto, agradecendo as pessoas terem partilhado com ele as vivências dele, e que ele estava muito ansioso para a gente chegar em 2021 e continuar com esse projeto, que ele conheceu várias pessoas e o fato dele ouvir a experiência das outras pessoas, o quanto isso mudou para ele. Então, foi muito Nossa, legal a participação dos homens. maravilha. Nós tivemos, sim, participação Nossa, dos homens. Tânia, olha, eu podia ficar aqui 40 minutos falando só do Famílias em Foco, mas você sabe Com que a gente certeza. tem essa dinâmica que eu vou ter que passar para a Patrícia agora. Sim, eu Olha, só quero deixar, oba, Renato, 2 palavras sobre o Famílias em Foco, para que a gente leve para 2021 todo mundo que está assistindo. Uma é amor, que faz toda a diferença. E a outra é esperança. Como dizia Aristóteles, esperança é quando o homem sonha acordado. Então, eu acho que o que não 2021 são essas 2 palavras. É viver essas 2 palavras, amor e esperança, tá? só isso tudo, né? Beijo para todos. Obrigado, Tânia. Tá bom. Agora eu saio, Você né? sai. Opa, e agora vou chamar a nossa última convidada. Agora que eu vi que tem uma função de busca, que poderia ter facilitado muitas coisas antes. Fala, Oi, Patrícia. Renata. Que sufoco, E aí hein, sobrou Vika? para mim maldade, né, Eu tô Renato? achando que você Maldade. perdeu o óculos. E enquanto não achou o óculos, você não entrou na live. Desse jeito, desse jeito. Não, e é uma maldade agora você me convidar depois desses relatos maravilhosos. Agora, então, Tânia falando do Famílias em Foco, Até foi parece. E olha, eu acho, arrebatador. Patrícia, nada acontece por acaso, né? A gente sabe disso. E se tinha que ser nessa ordem, é assim que vai ser. A É gente começou verdade. falando da jornada com as nossas educadoras, passamos pelas iniciativas de retorno, depois a Tânia traz, né, o trabalho com as famílias, mas agora tem o trabalho que é a nossa razão de ser, né? O que a gente aprontou com essa criançada, principalmente da educação infantil, em que, você é uma pedagoga espetacular, vai poder me ajudar a entender o seguinte: eu aprendi que na educação infantil o corpo é um contato, são os grandes veículos de aprendizagem, né? Na primeira infância, principalmente. E aí a gente se viu privado dessa troca física. Como é que a gente se virou, Patrícia? Você já deu o tamanho do nosso desafio, Renato. Era gigante, né? Quando eu estava pensando sobre o que falar sobre o trabalho pedagógico em 10 minutos, né? Tudo que a gente realizou em um ano, eu me lembrava das primeiras semanas, assim que nós paralisamos as atividades, eu me recordo de reuniões
com a equipe pedagógica, já reuniões remotas, falando em adiar 15 dias. Não, vamos ajustar o nosso calendário para 15 dias. Vamos jogar o planejamento, vai dar super certo, não vai ter impacto, né? Uma certa incredulidade em relação a tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, de repente, não demorou muito para cair a ficha, né? Da gente perceber que não era uma questão de 15 dias. A gente, lógico, a gente não tinha noção que duraria tanto tempo, mas a gente sabia que não voltaria tão rápido. E aí já não era uma questão de adiar, Renato, era uma questão de continuar fazendo, né? E como continuar fazendo? Você fez uma brilhante introdução, né? A educação infantil tem uma singularidade que o ensino fundamental não tem, que o ensino médio não tem, que o ensino superior não tem. O contato, o afeto, as relações são conteúdo, né? Importantíssimos, a base do nosso trabalho. E aí não teve jeito, a gente teve que mergulhar nesse oceano desconhecido e pensar junto no que a gente podia fazer para dar continuidade a um trabalho que a gente tinha planejado, dar continuidade ao nosso projeto pedagógico, ao nosso projeto anual, ao BNCC, né? Um trabalho totalmente adequado ao BNCC. Como é que a gente podia fazer isso de uma maneira diferente, que afetasse as nossas crianças positivamente, mas sem desconsiderar o contexto que elas estavam vivendo, né? Que as famílias estavam vivendo e tudo mais que a gente já ouviu aqui nessa live, né? O contexto era algo completamente diferente, sem precedentes. E aí, para resumir muito, né, Renato, eu diria que foi o coletivo que deu as respostas para as perguntas que nós estávamos procurando, né? Porque a equipe pedagógica de todas as casas começou a trabalhar junto, né, no sentido de pensar numa estratégia para levar o trabalho pedagógico às crianças, com todos os desafios, e talvez o principal deles tenha sido realmente o acesso à tecnologia, uma tecnologia que a gente não estava acostumada a trabalhar, algo muito novo para nós, especialmente na educação infantil, e que é evidente, como você também já disse aqui, algo desconhecido para a maior parte das nossas educadoras, né? Era preciso virar youtubers de um dia para o outro sem ter a tecnologia, sem ter o conhecimento e sem perder a excelência do trabalho que a gente já realizava, né? Então foi um desafio gigante, mas que a equipe tomou posse para si desse desafio, né? Não se acovardou. O que a gente escutava das equipes era: não, vamos embora, dá para fazer, não, vamos tentar, vamos fazer assim, vamos fazer assado, descobrir um editor novo de vídeos, descobrir um material que a gente pode utilizar. E aí foi muito interessante que a participação das famílias foi muito importante nessa construção, porque muito do que nós avançamos nesse trabalho veio das famílias. Por exemplo, o tamanho dos vídeos, que tipo de material interessava mais as crianças, prendia a criança mais tempo, né? Promovia a concentração, interessava mais a determinada faixa etária. Imagine você fazer isso no berçário 1, no berçário 2, crianças com 1 ano, com um tempo de concentração naturalmente menor, né? A princípio, nós colocamos os vídeos nos grupos do WhatsApp, que, aliás, já existiam antes da pandemia. A nossa relação sempre foi muito estreita com as famílias, né? Então, nunca foi tão importante esse espaço de comunicação. E as próprias famílias sinalizaram para nós que era importante colocar os vídeos no YouTube, para que elas tivessem mais uma maneira de acessar esse material. Porque era desafiador para nós fazermos o material, mas era desafiador fazer chegar esse material às nossas famílias, né? E foi assim que nós chegamos, após quase 9 meses de trabalho, a mais de 1000 vídeos produzidos pelas 4 unidades, né? Só pelo YouTube, lembrando que nós temos as métricas do YouTube, mas também temos os acessos via WhatsApp. Só no YouTube, mais de 20 mil visualizações. Pode não ser
um número expressivo quando a gente fala do universo do YouTube, né? Que o YouTube é um universo de números milhares, né? Mas, considerando que nós mergulhamos num oceano completamente desconhecido e sem tempo para preparo, nós fomos fazendo e aprendendo, né? Não houve um tempo para a gente se preparar. Era muito importante que a gente não perdesse tempo e que as nossas crianças não deixassem de acessar o material para continuar desenvolvendo seu processo ensino-aprendizagem, né? Então, Patrícia, realmente foi sensacional. eu estou aqui, é lógico que eu tenho alguns spoilers, mas eu acho fantástico a gente compartilhar além, né, do aprendizado com a tecnologia, eu fico imaginando o seguinte, que recursos essas educadoras usaram. A gente disponibilizou recursos para elas. Como é que elas fizeram esses vídeos, que eu vi muitos, e fiquei maravilhado com o profissionalismo e, principalmente, com o valor do vídeo para aquela criança, para aquela família? Renato, muito legal você perguntar isso, porque assim, eu dei o exemplo agora do YouTube, né? De modo geral, os canais do YouTube, eles são tão grandiosos que eles já têm produtor, diretor, roteiristas, né? Tem toda uma equipe que trabalha nesses canais que a gente gosta de assistir. As nossas educadoras eram produtoras, roteiristas, diretoras dos seus vídeos e além de envolverem a família, né? Em muitos vídeos nós vimos filhos, marido, irmã, as pessoas que moravam na casa ajudando, fazendo direção dos vídeos, né? A gente já viu muito material, inclusive de erros, né, de gravação, envolvendo as pessoas da família, ajudando. Foi incrível, foi quase intuitivo no início, né, Renato? Porque a gente não teve muito tempo para isso, o tempo era muito importante, era preciso não abandonar as nossas crianças, era preciso manter os vínculos com as nossas crianças. Então, no início foi muito intuitivo, mas essa galera foi estudar. As nossas educadoras, para além do estudo na área técnica, né, que também já foi falado aqui, elas foram estudar tecnologia, foi estudar edição de vídeos, foram estudar sobre roteiro, né? E eu quero só destacar que o trabalho pedagógico ele não se restringiu aos vídeos, né? A nossa equipe pedagógica manteve contato com as famílias através das reuniões virtuais, reuniões com as crianças também coletivamente e individual, né? As lives com a participação super especial dos professores das atividades extracurriculares, capoeira, teatro, música, né? E eu quero destacar, a Tânia acabou de falar, eu não posso deixar de falar, que teve uma coisa linda que aconteceu agora, muito recentemente, que as educadoras da Daishu foram às casas das crianças da Daishu, claro, mantendo a distância, para que as crianças pudessem vê-las mesmo distantes, né? Então, a gente pode ousar aqui nessa live de celebração e dizer que a Rede Cruzada, Renato, não parou. O trabalho pedagógico não parou. O trabalho da Rede Cruzada não parou. Nós estávamos prontos para voltar à atividade presencial seguramente desde o início do segundo semestre, né? Não só os protocolos, né, como já foram ditos aqui, mas o trabalho estava pronto para recomeçar. De onde nós voltássemos, o trabalho estava pronto para recomeçar. Patrícia, isso nos orgulha muito, sem dúvida, né? O meu pavor do tempo acabar, eu tenho uma pergunta de 1 milhão aqui para você, que eu adoro fazer isso. Como é que a gente vai avaliar o impacto desse trabalho maravilhoso que a gente fez? Tem uma forma da gente... Já avaliamos. Já avaliamos. Ou pelo menos começamos a avaliar. E aí eu volto a falar da família, Renata. Nós fizemos uma avaliação junto com as famílias, nós fizemos um grupo de trabalho de todas as unidades
contando com educadoras, inclusive com as coordenadoras pedagógicas maravilhosas. Eu quero destacar aqui a importância do trabalho delas em tudo isso que a gente está contando, e montamos um material que foi preparado para a família nos ajudar na avaliação desse processo, né? Inclusive, nós já estamos compilando esses resultados e eu posso te assegurar que o resultado é impressionante, né? Mais de 90% das famílias asseguram que o trabalho remoto contribuiu para o desenvolvimento dos seus filhos. E a gente fica muito orgulhoso disso, né? Muito feliz de ter contribuído. A gente sabe que era difícil, a gente sabe que não é a mesma coisa, eu acho importante ressaltar isso, mas onde era possível chegar, a Rede Cruzada chegou com a mesma excelência do trabalho presencial. E eu não posso deixar de parabenizar toda a equipe pedagógica das 4 casas, destacar o trabalho das coordenadoras pedagógicas, que foram brilhantes na construção desse trabalho com as educadoras, monitoras, e parabenizar as famílias. Vocês foram incríveis também nesse trabalho e a gente sabe o quanto foi desafiador. Eu acho que nunca ficou tão evidente, né? Por que a gente se chama Rede Cruzada, né? Esse ano, e aí a gente faz do limão a limonada, né? Como a pandemia e toda essa situação aparentemente ruim fez a gente reconhecer primeiro as nossas potências, né? Como você bem mencionou, essa ligação, esse vínculo com as famílias, que a gente viu o valor que isso tem justamente num momento como esse. E o segundo aspecto, né? Como quando a gente começa a não dar tanta relevância assim, né, para o papel de cada um, mas o foco do que a gente precisa fazer, que é atender, né, os nossos beneficiários, a coisa rola, como acabou de rolar essa live. É verdade. Tem 30 segundos, Renato. Tomara que o Instagram nos dê. Manda bala. Eu queria falar dos vídeos da enfermagem. Eu queria dizer também que não foi só a equipe pedagógica que produziu muito material, a equipe de enfermagem também foi incrível, preparando material não só sobre pandemia, não só sobre Covid, mas sobre saúde mental e muitos temas. E todos os vídeos pedagógicos, enfermagem, estão no YouTube, nos canais de cada unidade. Fantástico. Olha, realmente já passou até da hora. Que bom que estão dando essa deixa. Eu acho que o Instagram agora está dando uma molezinha para a gente. Mas, Patrícia, quero te agradecer pelo habitual brilhantismo com que você explicou uma coisa tão vasta, tão complexa, tão profunda, que é o trabalho pedagógico num ano como esse. Mas ficou muito claro, tá? Toda a profundidade e beleza do que foi feito pelas educadoras, por vocês, pelas assistentes pedagógicas, pela equipe de enfermagem. Eu vou terminar, gente, enquanto vocês falavam, eu lembrava de uma frase do Confúcio, né? Quem faz o que gosta não precisa trabalhar. Eu, desde que entrei na Cruzada, não precisei mais trabalhar. E eu quero agradecer vocês por essa oportunidade que eu estou tendo de contribuir um pouquinho com esse trabalho maravilhoso que vocês já vêm fazendo há tanto tempo. Tá? Vou aproveitar que você está aqui, agradecer para todas as educadoras, as nossas coordenadoras, a nossa liderança, as nossas assistentes, toda a equipe de serviços gerais, todo mundo na sua figura, Patrícia. Muito obrigado. Beijo. Nós que agradecemos, Renato. Obrigada pela oportunidade. Gente, um grande 2021 e não esqueçam, quem faz o que gosta não precisa trabalhar. Beijos!